Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a mulher de Potifar. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, e vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Nós sabemos que aos 17 anos, seus meios irmãos, filhos de Lia, haviam vendido José como escravo. José era o filho favorito de Raquel e de Jacó. José parece ter conseguido involuntariamente a inimizade dos irmãos, chegando até a relatar um sonho predizendo que ele, o filho mais novo, reinaria um dia sobre eles. Invejosos, os irmãos simularam a morte de José e o venderam desdenhosamente a comerciantes midianitas a caminho do Egito. E ali chegando, Potifar, capitão dos executores do faraó, comprou o jovem escravo e confiou-lhe gradualmente a responsabilidade de cuidar de toda a sua casa. Mesmo no exílio, tudo o que José tocava prosperava, como Potifar, sem dúvida, logo notou. Deus era fiel a José, porque ele era fiel a Deus. Potifar sabia quando alguém realmente tinha boas qualidades. O capitão da guarda não era, porém, o único egípcio impressionado com José. José tinha qualidades reais de atração. Era jovem, atraente, inteligente, aprendia rápido, era disposto a servir, um líder natural. A mulher de Potifar também notara José. Deixando a sutileza de lado, ela tornou claro o seu desejo, convidando José para compartilhar o seu leito. Gênesis 39, 7 diz assim: Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. A mulher de Potifar, mesmo sem um nome, tornou-se sinônimo de luxúria e licenciosidade. A mulher não tinha sutileza alguma, e como esposa de um homem poderoso, a mulher de Potifar tinha provavelmente uma vida de relativo conforto e de prosperidade, e estava acostumada a obter exatamente tudo aquilo que ela queria. E o que queria agora era José, o belo escravo do marido. Como estrangeiro, José era um fruto proibido, e a mulher de Potifar sabia disso. Isso, indubitavelmente, fazia parte da atração. Ela era mais velha e ele era mais jovem. Ela era casada e ele solteiro. Ela era egípcia e ele era hebreu. Ela não tinha moral alguma. Ele tinha moral elevada. Ela cultuava a carne e ele cultuava o espírito. Gênesis 39, 8 diz: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor:
Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. A história da sedução e do desejo é tão antiga quanto o mundo. Talvez outros escravos, antes de José, haviam aceito os avanços da mulher de Potifar, mas agora havia um que se recusou. Não porque não a achou atraente, mas porque a simples ideia de abusar da confiança do seu patrão e também de desobedecer às leis do seu senhor o faria empalidecer. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu também a maldade e pecaria contra Deus? Não há nenhuma sugestão de que José tenha sido genuinamente tentado pela sua oferta. Lembre-se, sabemos que ele é atraente. Nada sabemos da aparência dela. Será que ela era uma mulher bonita, acostumada a ter jovens amantes caídos aos seus pés? Ou será que era uma mulher comum, que ao propor para seu próprio escravo, querendo em essência comprar os seus serviços? Ou uma terceira possibilidade, será que sofria de uma crise egípcia de meia-idade e queria saber se ainda tinha algo para prender a atenção de um homem mais jovem? O porquê realmente não é importante. Adultério era uma falta grave nos tempos antigos, um dos crimes mais sérios. Para tal crime, somente a morte era considerada uma pena adequada. Para José, era ainda mais sério do que isso. O adultério era um pecado contra o seu Deus Jeová. Mas a mulher de Potifar não desistiu. Continuou insistindo. Desprezada por um escravo, ela persistiu na sua perseguição ao jovem teimoso. Gênesis 39, 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Todos os dias significa que não dá para atribuir um incidente a um pequeno momento de fraqueza. Não, ela era moralmente corrupta e persistente no erro. A mulher de Potifar é acusada de pecar contra um Deus estrangeiro que não compreendia. Um Deus que tem interesse moral pelo seu povo. Que conceito para uma egípcia! O seu único Deus era o seu corpo e os seus apetites físicos. Mesmo que ela não conhecesse Jeová, seu procedimento adúltero também quebrou uma das regras cardeais da sua época. Os homens daquele tempo podiam ter várias esposas, mas a esposa era obrigada à absoluta fidelidade e podia pertencer somente a um homem. A mulher de Potifar não dava a mínima para o Deus de José, nem para os seus princípios. Pelo convívio que ela tinha com ele, ela provavelmente achou o desafio apetitoso. Não conhecemos o coração dela, que tudo indica era realmente negro. Não conhecemos a sua história. Não sabemos se ela era guiada pela luxúria ou se era ela solitária ao extremo. Sabemos apenas que o seu orgulho não aceitaria um não de José como resposta. Gênesis 39, versículos 11 a 12. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Já que José recusara a mulher de Potifar todos os dias, podemos presumir que era iniciativa dela o tempo inteiro. Claramente, ela pegou José de jeito, apanhou-o de surpresa e não lhe deixou outra escolha senão fugir. O pobre José estava simplesmente tratando de sair pelo menos com a sua virtude intacta, mesmo que não conseguisse segurar a sua roupa.
Dificilmente daria para arriscar voltar lá, mesmo sabendo para onde isso tudo o levaria. José, justo até o fim, saiu correndo. Ele fez a coisa certa aos olhos de Deus. E a mulher de Potifar se revelou por aquilo que realmente ela era. Gênesis 39, 13 a 15. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Essa mulher não teve sucesso em cometer adultério com José, mas era perita em mentiras, em jogar a culpa neste hebreu, insistindo que envergonhara não somente a ela, mas a nós. Desprezada pelo escravo digno, virou sua paixão para uma difamação preconceituosa. Se a mulher de Potifar tivesse realmente gritado enquanto José estava lá tentando abusar dela, como disse, os empregados não teriam vindo e encontrado José tentando fugir? Em vez disso, depois que o jovem escravo já tinha ido há muito tempo, só então ela gritou para chamar ajuda. Eles eram empregados, mas não eram tontos. Se a patroa disse que gritou por socorro, foi assim que aconteceu. Observe, nem sequer uma resposta dos empregados foi registrada. Talvez tivessem percebido que eram mentiras. Talvez tivessem visto o fugitivo José, sem o seu manto, correndo pelo pátio da casa. Talvez já tivessem sucumbido às demandas da patroa numa ocasião ou outra, e agora se pressavam a servir de falsas testemunhas, prontas a levar ao julgamento o inocente José, aquele hebreu. Além disso, ela realmente tinha em mãos o manto dele, e isto era prova suficiente para qualquer um, até mesmo para Potifar. Versículo 16 de Gênesis 39. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tomou a casa. Ela acusou o inocente José do próprio comportamento de que ela mesma era culpada. O veneno da alma da mulher de Potifar ecoou através dos séculos. Como ousa ele me rejeitar, o idiota? Espere até que Potifar saiba disso. Seria a mulher de Potifar, aquela mencionada em Provérbios 5, versículos 3 e 4, que diz: Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave do que azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Uma mentira suave sempre gera outra. Essa mentira era tão suave que passou direto pela pobre cabeça de Potifar. Gênesis 39, versículos 17 a 19 diz: Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxesse veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O servo hebreu. Em outras palavras, a culpa era de Potifar em primeiro lugar, por ter trazido este hebreu para perto dela. Estou me lembrando de como Adão respondeu quando o Senhor lhe perguntou por que comera do fruto proibido. A mulher que me deste por companheira. Em outras palavras, tu me desses, Senhor, a culpa é tua. Adão conseguiu nada com aquela resposta. E quando a mulher de Potifar transferiu a culpa, deu certo? Potifar ficou com raiva, mas de quem? José era o alvo óbvio da sua ira.
Embora, se Potifar realmente tivesse acreditado na culpa do jovem hebreu, a punição teria sido clara e rápida, morte para o estrangeiro. Não era Potifar o chefe da guarda? Todos lhe dariam crédito. Mas Potifar acreditava em José, o homem a quem confiara todos os seus bens terrenos. Ele não mandaria matar um homem que lá no íntimo sabia ser inocente. Gênesis 39, versículos 20 a 23, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Prisão, sim. Morte, não. Na verdade, José logo foi encarcerado na prisão. Começou a interpretar os sonhos de Faraó. E bem, você conhece o resto. Mas a esposa infiel de Potifar, acho que Potifar tinha suficiente inteligência para não ser enganado pelas mentiras da sua mulher, o bastante para poupar José e para evitar que a sua própria vergonha aumentasse. O inocente foi jogado na cadeia. A culpada ficou isenta das consequências de ter acabado com a reputação de um jovem. E num só golpe cruel, a mulher de Potifar conseguiu cometer uma lista enorme de pecados, sem se arrepender. Tristemente, ela não só era uma mulher sensual, mas uma covarde, que não podia admitir a própria culpa. Provérbios 6, versículos 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Enquanto Jeová ficou ao lado de José na cadeia, em todos os demais lugares, a mulher de Potifar foi abandonada à própria espécie de prisão. Barras de ferro forjadas na luxúria, na vingança e nas mentiras. O seu carcereiro, o marido com seus olhos ardendo, com uma insistente desconfiança. E que lições nós podemos aprender com a mulher de Potifar? Primeiro, precisamos ficar atentas. Nunca sabemos quando a tentação baterá à nossa porta. Não podemos presumir que por sermos bem casadas ou por estarmos felizes como solteiras, um entregador bonitão ou um esbelto carpinteiro trabalhando na reforma na nossa casa não possa estimular a nossa imaginação fértil numa direção errada. Isso acontece com mulheres cristãs todos os dias, com consequências trágicas. Efésios 5, versículos 15 a 16 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Segundo lugar, é inteligente nos cercarmos de apoio. A mulher de Potifar mandou os empregados embora. Má decisão. Deixe a porta do escritório aberta quando estiver com um colega de trabalho. Leve as crianças junto quando sair para conversar com um atraente padeiro. Sem mencionar que devemos estar sempre apropriadamente vestidas. Leve sempre uma foto do seu marido quando viajar e a exponha sob o criado mudo. Somos mulheres de um só homem, não é mesmo? O nosso lema é nunca sair do lar sem que o nosso marido esteja em primeiro lugar no nosso coração e na nossa mente. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Terceiro lugar,
Vamos procurar nossos maridos antes e não depois. Como pessoas casadas, você, que talvez esteja me ouvindo, precisa fazer o convite que a mulher de Potifar fez para José, somente para o seu marido. Isso não é somente leal, mas é bíblico. O seu marido ficará encantado com o seu convite, por mais inesperado que seja. Gênesis 3, versículo 16, segunda parte. O teu desejo será para o teu marido. Quarto lugar. Quando tropeçarmos, confessar é melhor do que ocultar. Como é fácil culpar outra pessoa quando somos tentados a pecar. É culpa dele, é culpa dela, ou quando não há ninguém, é culpa de Deus. Potifar pode ter acreditado nas mentiras de sua mulher, mas o Senhor, que amamos, olha diretamente para os nossos corações. Em vez de tentar ocultar, é melhor confessar e se arrepender. Salmo 120, versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar e pedir a Deus que não permita que esse tipo de situação chegue até nós. Vamos orar. Ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Repreenda qualquer tendência para se envolver emocional ou fisicamente num relacionamento extraconjugal, ou qualquer tendência para cobiçar o que não nos pertence, em nome de Jesus. Senhor, não quero que a minha alma se alimente de prazeres vazios. Anseio por algo e nem anseio por algo que pertence a outrem. Em vez disso, aumenta o meu desejo por ti e cria em mim um coração que acharás irresistivelmente belo. É o que eu peço em nome de Jesus. E eu convido você que ouviu essa mensagem, deixar o seu like no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também, se você quiser, nós temos a página no Facebook, Igreja Poder de Cristo. E o nosso telefone para pedidos de oração, que tem o WhatsApp, é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Capaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.